Olá, gente, mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus para começar essa live sobre aquilo que é o sobrenatural do sobrenatural de Deus. Então eu peço que você agora compartilhe neste momento com os amigos, com os parentes, com a igreja de Jesus Cristo, aqueles que estão longe, perto de você, para que neste momento possamos entrar naquilo que é o sobrenatural de Deus. Hoje vai estar conosco o pastor Rafael Conrado, lá dos Estados Unidos, um profeta de Deus, um homem de Deus. Nós queremos elaborar um tema, trabalhar um tema sobre o sobrenatural de Deus, revela o propósito. Sobrenatural revela o propósito de Deus. Nós temos homens de Deus na Bíblia, pessoas, mulheres, que viveram o sobrenatural e revelou-se nele o propósito de Deus, ou neles, né? Porque são bem mais de um, de dois ou de três. E hoje o mundo continua assim. Todos aqueles que são gerados com o propósito de Deus através do sobrenatural são homens e mulheres que realmente são relevantes na palavra, relevante no propósito, relevante na unção, e tem um ministério muito importante. Então, eu quero que você compartilhe neste momento com todos que puderem, para estarmos juntos, né? Estamos aguardando um momentinho, daqui um pouquinho, o profeta Rafael Conrado estará ao vivo conosco, lá dos Estados Unidos, um homem de Deus, um homem que eu tenho respeito por ele, pela conduta, pela ética que ele porta nele mesmo. Eu admiro muito isso na vida de um profeta, na vida de um homem de Deus, porque geralmente são homens gerados pelo sobrenatural com o propósito de Deus na vida. Então estamos aguardando um pouquinho. Enquanto isso, quero ler com você uma passagem que eu acho muito importante para este momento que estamos nele. Está no capítulo 19 de 1 Reis, quando Elias, depois de vencer grandes batalhas, grandes lutas, grandes guerras, grandes confrontos, grandes coisas, ele vence os profetas de Baal, destrói tudo aquilo ali, constrói, reforma o altar, faz acontecer as coisas. E de repente, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias fez. Acabe fez saber a Jezabel. É importante a gente entender isso quando a gente vive num propósito de Deus revelado pelo sobrenatural. Sempre um principado vai comunicar ao outro até que chegue no ouvido de Satanás com som de destruição e devastação. E aquilo ali chegou aos ouvidos de Jezabel. E Jezabel, por sua vez, tomou partido e quis destruir a Elias. Olha que coisa interessante. Nós estamos vendo o profeta ali, está chegando no balanço da unção, no balanço da graça. Estou falando aqui, meu profeta. Libera o rio, eu vi receber. Sobre Elias, né? Quando Acabe fez Jezabel saber tudo que Elias fez e como fez. Então é interessante a gente saber que no sobrenatural que a gente vive, e hoje eu quero compartilhar, que você compartilhe muito sobre isso, o sobrenatural revela o propósito de Deus. Através do sobrenatural. Então ali Acabe fez Jezabel saber. E Jezabel era uma força maior dentro do reino de Acabe. Era como se Acabe fosse um dominador e ela um principado. Ou Acabe fosse um principado e ela uma potestade, um vento maior, uma força maior, um som de voz mais devastador. E quando um mensageiro chegou para Elias, ali no capítulo 19, verso 1, 2 e 3, Elias teve medo. E o medo, muitas vezes, não está fora da gente. Eu posso passar pelo meu tempo de medo. Você pode passar. Quem está nos ouvindo pode passar um período, depois de vencer grandes guerras,
de repente, diante de um ambiente que foi construído pelo próprio Lúcifer, Satanás, gerar um medo na gente. E esse medo pode gerar um sentido de perdas e fugas. Mas quem foi gerado com o propósito do sobrenatural, Deus nunca vai deixá-lo só. Porque é Aleluia. alguém que está gerado pelo sobrenatural. A diferença que a gente vê em alguns homens de Deus hoje na Terra e mulheres de Deus, a diferença de um para o outro, é isso aí, a falta do sobrenatural, de ter uma experiência. Você é um camarada que eu admiro muito, como profeta, já te falei sobre isso, pela conduta, pelo comportamento, pela sua ética espiritual e até de dons ministeriais e o respeito que você tem por pessoas. Então, Amém. nesta hora, o que você acha desta palavra, propósito, o sobrenatural revela o propósito de Deus, como na vida de Elias? Meu amigo, para mim é uma grande honra, é um privilégio para mim participar de uma live como essa, de um homem tão experimentado como você, um homem de Deus, né? Um homem que Deus não permitiu morrer porque a terra precisava de você ainda, né? É por Então, aí. então homens como Paulo Canuto estão em extinção, são poucos, né? E para mim é uma honra, né, participar dessa live. Nós temos aliança, né, com o apóstolo Djalma Toledo. Ele está com E a gente. acabou de dar um oi aí, eu amo demais. E você tá junto com ele aí em São Paulo. Para mim é um privilégio, o Canuto, porque, na realidade, o planeta se tornou muito natural. A igreja ela se tornou muito racional. E parece que o sobrenatural hoje é esquisito. A gente hoje, quando vê o sobrenatural se manifestar, o povo fica abismado. E isso deveria ser um ambiente natural. O sobrenatural deveria ser o natural da igreja. O sobrenatural deveria ser um ambiente natural. Né? Você estava falando de Elias, e Elias ele marca uma geração. Né? É por isso que o último versículo do Antigo Testamento, o último versículo, o último capítulo e versículo do Antigo Testamento, né? Fala sobre o profeta Elias. Fala sobre o espírito de Elias. Por quê? É isso aí. Porque o espírito de Elias, né, se você quiser, você que está acompanhando quiser ler, é uma transição, né? A transição do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, fala isso, do espírito de Elias. Versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você já pensou? Uau! Agora, profeta Canuto, que espírito de Elias é esse? É o espírito do sobrenatural. É o espírito que anda debaixo do sobrenatural de Deus. E é um espírito, por que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Porque o espírito de Elias será enviado num tempo de incredulidade, num tempo de incerteza, num tempo de medo, num tempo de caos, num tempo de crise. O espírito de Elias traz a ousadia. O espírito de Elias traz a intrepidez, a fé. O homem que orou e o fogo caiu do céu. Desceu. O fogo desceu do céu e consumiu os profetas, meu irmão, de Baal. Consumiu primeiro 50, 50 e 50. Eita Deus. Então, depois queimou o resto. Mas sabe o que eu acho mais interessante, profeta Canuto, na vida de Elias? É a simplicidade.
Elias andava no sobrenatural, mas era na simplicidade. Você vê que ele, quando a Bíblia fala dele, é o tisbita. Ninguém sabe. Ele não tinha padrinhos, ele não era famoso, ele era um cara lá de Tisbé. Se você for procurar no mapa, você não vai nem encontrar, basicamente, a cidade dele. É mas como ele... Nazaré, né? Pronto. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? É pode igual vir eu. Alguma coisa tiver, né? Se você for em Fortaleza e procurar pelo Lagamar, Rua do Piloto, Aerolândia, você vai dizer, cara, não vem nada bom daí. Mas é porque Deus é especialista de pegar as coisas que não são. Porque quem anda com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Quem anda com Deus deixa de ser. Quem anda com Deus sobrenatural, né? Na glória. A glória de Deus te esconde. A glória de Deus, sabe, é que aparece na vida de um homem que anda com Deus. Então Elias, ele marca uma geração andando no sobrenatural. Elias marca um tempo e Deus promete, ó, eu vou enviar o Espírito, esse mesmo Espírito que atuava com Elias, esse mesmo Espírito de ousadia, de sobrenatural, de fazer o fogo descer. Ele chega, profeta Canuto, e diz assim, ó, ei, rei, é o seguinte, segundo a minha palavra, não chova e não caia orvalho sobre a terra. 3 anos e 6 meses. Como que um homem comedor de feijão, como que um homem, sabe, nascido de mulher, sem nenhuma fama, sem nenhum, sabe? Ele era um Zé Ninguém, chega diante da maior potência, que era o rei Acabe, e diz, segundo a minha palavra. Porque um homem que anda aliançado com Deus é como se ele tivesse um cheque assinado pelo céu. É verdade. É como um cheque assinado pelo céu e Deus endossando. Porque Deus sabe que ele não vai colocar uma cifra a mais, né? Deus sabe que ele não vai colocar um dígito a mais para ganhar e tirar proveito. O problema dos profetas de hoje, do mundo de hoje, é que não tem a grande experiência, como Elias teve, como você está falando, ao ponto dele ser o ponto de referência de transição das doutrinas proféticas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando ele aparece ali com Cristo no Monte da Transfiguração, ele e Moisés, eles estão transferindo doutrinas que não poderiam ser destruídas e que deveria seguir o espírito do profeta. Então ela teria que seguir o espírito desse profeta. E hoje as doutrinas que Elias pregou, elas são vivas hoje. As doutrinas que Moisés pregou, elas são vivas hoje. O problema é que você falou uma coisa que eu acho muito relevante. Deus dá um cheque assinado, mas tem confiança que o cara não vai colocar um dígito a mais. Amém. O problema de hoje é os dígitos a mais. Uma glória a mais, uma posição a mais, um querer a mais. Sempre isso. Elias, por sua vez, ele não é um homem fora do texto e do contexto humano, porque com todas essas virtudes e qualidade que Elias portava, era um homem sensível ao medo, sensível à fragilidade humana, né? Poxa vida, olhando para aqui, a gente parece que vê uma incoerência. O cara ontem derrubou 450 profetas de Baal, queimou, fez descer fogo do céu, consumiu água, vala, tudo, pedra, sacrifício, tudo. Ei! Levou uma nação inteira a dobrar o joelho num grito só, dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. De repente, esse cara está entrando em fuga, largando o discípulo para trás, passando por Judá, deixando pedaço, entra pelo deserto, caminho de um dia, e ele só vê um arbusto. No meio do deserto, uma árvore de zimbro, ou seja, um carvão duro que ela fazia
brasas difíceis de se construir, venenosa, amarga, seus frutos amargos, e ele entra para debaixo daquilo ali, com toda a qualidade. Ele poderia olhar para ele e dizer para o servo de Jezabel: quem é você? Quem é você? Ah, eu sou servo de Jezabel. Quem é Jezabel? Uma filha de Belial, uma filha do diabo. Meu irmão, mas tem hora que o homem de Deus que vive no sobrenatural, ele entende o momento da fragilidade dele. Ele não arrisca a fraqueza dele. Ele não arrisca o limite dele. E ele vai para dentro dele. E quando ele chega no deserto, ele entra para debaixo do zimbro, ele diz uma palavra para Deus que é muito importante. Ele diz: Senhor, não sou melhor do que meus pais. Uau! Quem eram os pais dele? Aí você olha para o Enoque, que andou com Deus, já não era. Você olha para o Moisés, que Deus escondeu o corpo de Moisés. Você olha para o Abraão. Você olha para homem de Deus que fizera obras fenomenais na terra. Ele dizia: eu não sou melhor do que eles. Ou seja, todos eles tiveram um momento. Mas tem uma coisa, Deus: eu sou gerado do sobrenatural. Sobrenatural revelou o propósito, e esse propósito está dentro de mim. Aleluia! Agora, se o Senhor quiser tirar a minha vida, o Senhor tira a minha vida. Ei. Porque eu não sou melhor. Este é o momento que eu acho, profeta, pastor, Shanak Mandorô Xandarabás. Eu acho que aqui é que está o divisor das águas. Naquilo que Deus te gerou, naquilo que Deus te revelou, o propósito dele, ele vai te conservar dentro disto. Amém. Eu acho lindo o versículo 6, quando diz assim, no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. E olhou e viu a sua cabeceira, que estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar e dormiu. Olha bem, qual foi o ministério de Elias? Sempre no sobrenatural: água, pão e fogo. Agora Deus está falando: cara, eu te gerei da água, eu te gerei do fogo, Ei. Eu te gerei do milagre dos pães. Você comeu pão na beira de um riacho, você comeu pão na casa de uma viúva, quando não tinha mais farinha, praticamente azeite. Você é o cara do pão, você é o cara da água, você é o cara do fogo. Levanta e se alimenta do que eu te dei. Isto é sobrenatural. Aleluia. Quando nos alimentarmos daquilo que é o sobrenatural, o propósito de Deus, Deus muda gerações, Ei. Deus muda nações, Deus muda princípios, Deus muda estrutura para gerar aquilo ali revelado do sobrenatural. O que tu pensa disso aqui? Água, pão e fogo. É o que tinha para alimentar Elias. Chamária. É desse jeito. O que é que eu vou falar? Vou falar o quê? O que é que eu falo? Entra arrebentando tudo, que a profecia está na ponta da língua do profeta. Essa geração precisa disso. Essa geração precisa voltar ao sobrenatural. E voltar a andar na simplicidade. O pão é Cristo. É Cristo. O pão é Cristo. Essa geração precisa se alimentar de Cristo. A água é o Espírito. A água é o Espírito. O fogo é o Espírito. Essa geração precisa se alimentar do pão. Porque quando o pão está na mesa, quando o pão é trazido para a mesa, os olhos, as escamas caem. Jesus, no caminho de Emaús, ele abriu os olhos dos discípulos ao partir do pão. Então, Elias, o ministério de Elias é marcado por pão, por água e por fogo, porque são esses ingredientes
que vão trazer um avivamento genuíno para essa geração. É por isso que o espírito de Elias está se manifestando. Uma passagem muito extraordinária, porque depois que ele vive isso tudo, né, nós podemos ver quando ele profetiza a água, quando ele profetiza que vai parar a água, 3 anos e 6 meses não choveu. Só que aí Elias vai para o monte. Elias vai para o monte, fica com Deus, Canuto. E eu costumo dizer que quem fica com Deus, irmão, é acelerado no propósito. Quem fica com Deus é acelerado no propósito. Essa live está falando do propósito, está falando do sobrenatural que revela o propósito. Que revela o propósito de Deus. Então Elias, ele libera uma palavra para não chover, e aí depois ele vem, 3 anos e 6 meses depois, bota a cabeça entre os joelhos, numa posição de parir, né? Eu sei que você conhece muito bem, né, profeta Canuto, essa posição. Eu tive com ele. Eu sei quem te ensinou a orar, né? Mas isso aí nós vamos, outro dia a gente fala sobre isso. Então o que acontece? Ele põe a cabeça entre os joelhos. O entretenimento está roubando o sobrenatural. O entretenimento está tirando o foco das pessoas do agir sobrenatural de Deus. E o que acontece? Ele coloca a cabeça entre os joelhos e ele clama. E ele profetiza. E ele gera o sobrenatural. Chegou o tempo da igreja gerar o sobrenatural. Colocar a cabeça entre os joelhos e gerar o sobrenatural. Gerar a chuva. Gerar a promessa. Gerar, irmãos, aquilo que está por vir no Brasil. É muito poderoso, mas Deus está esperando os profetas subirem um monte e colocar a cabeça entre os joelhos. Olhar para a cruz, né? Entender o propósito da cruz, entender o sobrenatural da cruz. Sabe o que eu vejo em Elias? Ele teve uma experiência com a cruz fenomenal. Poucos homens no Antigo Testamento, Moisés, Elias, Eliseu, tiveram um encontro real com a cruz em vários pontos. Mas Elias teve um dos encontros mais relevantes com a cruz. Ali no capítulo 17 de 1 Reis, quando a gente vê que Elias vai para a casa daquela viúva, vai para a cidade e encontra aquela viúva a partir do verso 12, é algo fenomenal, porque ele está vindo da beira de um riacho que secou e da beira de uma padaria que fechou na eternidade, do sobrenatural e um açougue, porque o corvo trazia carne, pão e água estava ali. Carne, pão e água estava ali. E agora acabou, ele diz, vai para a cidade e lá você encontra uma mulher. É uma viúva, mãe de um filho. E quando ele chega ali, a partir do verso 12, ele começa a falar com esta mulher. E ela diz algo para ele fenomenal. Ela diz assim, olha aqui, eu só tenho esse pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo para o meu filho, um pão para mim, vamos comer e morrer. E aí morramos. Mas vê esses 2 gravetos, esses 2 pedaços de madeira que eu trago. Aí está onde um líder precisa ser gerado da cruz debaixo do sobrenatural. Amém. Quando Elias vê os 2 madeiros na mão dela, ele entende que aqueles 2 madeiros vai ser cruzado. E quando meter fogo no madeiro, o pão vai aparecer. O cheiro do pão vai aparecer, o óleo vai aparecer. A água vai aparecer, porque ele pede água a ela, ele pede pão a ela, e ela diz, eu tenho azeite, farinha e a água eu tenho. Agora, precisava do sobrenatural daquela madeira. Quando ele cruza, ela cruza a madeira e bota fogo, e mistura água, pão e óleo, água, farinha e óleo, quando ela termina, que ela coloca em cima do madeiro, o madeiro gera o pão que eles comem e gera o azeite, a farinha na botija e a água, o azeite e a farinha não acabou até o dia da chuva gloriosa chegar. Você imagina o que é isso que Deus faz pela cruz. Homens de Deus precisam
entender o dia que a cruz queimou o Filho de Deus. Ei! O dia que a cruz derreteu a pele do Filho de Deus. Ei! O dia que aqueles dois madeiros manteram Jesus ali e um homem só participou dos 12 discípulos, ou das centenas de discípulos, só um estava ali perante a cruz. Este era João, e recebeu o conceito de escrever o Apocalipse. Aleluia! A maior de todas as revelações bíblicas, ainda se cumprir passo por passo em sinais de prodígio. Elias foi gerado pelo madeiro na hora que não tinha comida na terra, a hora que não tinha água na terra, a hora que não tinha grão na terra, a hora que tudo estava destruído, ele gera por aqueles dois madeiros e multiplica e não falta nada e muda a história de uma humanidade. Olha só. Eu vejo isso, profeta Rafael, e mexe comigo. Porque o que eu vejo hoje são homens frouxos. Vou abrir o verbo com você. Eu vejo presunçosos no altar. Ei! Orgulhosos. E ouço as vozes deles. E eu fico pensando como Deus as ouve. Deus está falando com homens e mulheres agora. Chegou o tempo de o teu ministério falar mais alto. No meio da tua fraqueza, você, profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, líderes de ministério, que estão passando pelo medo, estão passando por insegurança devido ao coronavírus ou etc. E você acha que não vai dar. Saiba, se você é gerado da cruz do sobrenatural, agora mesmo vai chegar um anjo perto de você, vai trazer a sua água, vai trazer o seu pão, vai trazer o fogo, vai revelar você de novo. Para isto, você foi chamado. E a Bíblia diz que Elias levantou no segundo toque do anjo e o anjo disse para ele, longo é o teu caminho. Longo é o teu caminho. E ele caminhou 40 dias com aquela comida. Que comida é essa, gente? É a comida do sobrenatural revelando o propósito. Quando o propósito está revelado dentro de nós, nós vamos que vamos. É isso, varão de Deus. Tem algo, Deus quer falar. Deus quer usar. E quando ele, profeta, coloca a cabeça entre os joelhos, ele pergunta ao moço, vai ver se você vê alguma coisa. Uma vez, duas vezes, três vezes. O Senhor está falando sobre uma consistência, sobre nós permanecermos. O Brasil, ele desiste muito fácil. O brasileiro, ele entra fácil e ele sai fácil. O brasileiro, ele incendeia rápido e apaga rápido. Deus está chamando o Brasil para queimar constantemente, para ter uma perseverança para que o sobrenatural aconteça. Elias manda o menino uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6. E é na sétima vez. Na sétima vez que o rapaz vem e diz, olha, eu vejo uma mão do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para que serve isso, né? A fé do moço viu uma nuvem do tamanho de um homem. A fé de Elias viu um temporal. E ele diz o seguinte, ó, manda Acabe aparelhar o carro, porque vai chover muito. O grande problema é que essa geração quer ver grandes sinais para poder acreditar. Um homem de sobrenatural, ele não precisa de grandes sinais. Um homem do sobrenatural, ele precisa só de uma nuvenzinha pequena. Ele precisa só de um estalar de dedo do céu. Chegou o tempo de nós prestarmos atenção nas pequenas coisas para desfrutarmos do grande temporal que vem sobre o planeta. Nós temos que olhar para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes. A igreja está esperando algo muito grande e a nuvem é pequena, Canuto. E ele diz, ó, manda o rei aparelhar o carro e correr, porque vai vir um temporal. Aí, o que é que a palavra de Deus diz? E a mão
do Senhor. E a mão do Senhor veio sobre Elias. E a mão do Senhor. O que é que ele viu? Ele não viu uma mão? Aquela mão representa mais do que uma chuva, representa uma aceleração, representa um alinhamento no propósito. Aquela mão representa, sabe, o toque de Deus para acelerar você no propósito. Então a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu, Canuto. Nós estamos falando de sobrenatural. Você já imaginou Sobrenatural. um homem correr na frente de cavalos? Você já imaginou É o sobrenatural. um homem correr mais rápido do que cavalo de reis? Cavalo de rei, meu irmão, eram os melhores cavalos que haviam naquela época. E a mão de Deus, irmão, quando a mão de Deus vem, não importa quem saiu na tua frente. Quem fica com Deus, pega essa. Quem fica com Deus, sai depois e chega primeiro. Quem fica na intimidade, quem fica no secreto, quem sobe o monte, quem permanece no altar, ele sai depois. Todo mundo olha e diz, tá tarde, tá atrasado, você já era para estar lá na frente, você já era para ter feito isso ou aquilo. Não se preocupe. Se você ficou com a cabeça entre os joelhos, gerando sobrenatural, a mão de Deus vai te acelerar no propósito. E a mão de Deus acelerou Elias, e ele correu na frente dos cavalos de Acabe. Ele correu. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Eu quero profetizar sobre a tua casa hoje. Sobre o teu ministério hoje. Parece que está tudo parado. Parece que está tudo dando errado. Irmão, e agora? O coronavírus parou todo mundo. Não, mas quem está no secreto com o Senhor vai ser acelerado no propósito. Olha aí o apóstolo Djalma. Quem fica com Deus sai depois e chega primeiro. Não adianta, irmão. A religião, Acabe representa a religião. Elias representa o reino de Deus. A religião parece que está na frente. A religião parece que está ganhando. Enganadores, falsos profetas, falsos mestres. Parece que a religião está ganhando. Mas o reino de Deus é acelerado pela mão do Eterno. O reino de Deus é acelerado pela mão de Deus. Quem fica no reino parece que está atrás, mas vai chegar na frente. É verdade, é uma realidade. Recebe, profeta Vitor Nelas. Recebe porque vem do céu. Deus está se movendo no ambiente. O ambiente profético, ele sempre cria um movimento de Deus. E o ambiente profético, geralmente, é um ambiente simples, é um ambiente de um diálogo aberto com Deus e os homens. O problema da igreja é os seus líderes. A igreja, ela está pronta para avançar a todo momento. A liderança é que bloqueia a igreja, porque em seminários se ensinaram e limitaram os homens de Deus. Agora, quando você está no ambiente de Deus, quando você está dentro daquilo que é o sobrenatural, que revela o propósito de Deus, você crê como Elias creu, do jeito que você falou. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o tempo do homem. Elias sai no tempo do homem porque Deus tem que agir nesse Cronos. Através do Cronos, ele revela o Kairós. Ei. Ele puxa Elias para frente no tempo do Kairós. Porque o Kairós é o quê? Amarrava a franja para frente para ninguém segurar. E ele passava voado, ia embora e ninguém pegava. E o Kairós é isso. Se o tempo Kairós passar, você fica no Cronos. E não avança. O que Elias fez é o seguinte. E tem um segredo, né? Tempo. Eu estou no meu tempo. A capa tem que estar presa no cinto. Tem que estar. A capa de um profeta é a unção, representa a unção. E o cinto é o lugar da verdade. A unção tem que estar na verdade para que a aceleração venha. É isso mesmo, porque senão o Kairós não chega. Cara, eu tenho visto coisas no mundo espiritual para esse tempo, nas madrugadas minhas de oração, que eu queria que todos os homens de Deus
tivesse um momento desse. O problema da igreja é que eles querem poder, mas não tem oração. Ei, Não tem leitura bíblica diária. Não ei, tem jejum. Como é que você vai se esse tripé do crescimento? Olha para Elias. Era um homem que meditava na palavra de Deus. Era um homem que realmente estava debaixo de uma vida de oração, de uma vida de jejum. Olha para Moisés. Olha para Jesus. O tempo todo Jesus com a palavra na mão, com a vida de oração e uma vida de jejum. Ou você acha que Jesus ia para o deserto, passava o dia inteiro fazendo piquenique, ia para o monte, passava a noite inteira fazendo piquenique? Não, meu irmão. Era jejum, ele abriu o dia, do amanhecer ao pôr do sol, 12 horas dentro do deserto. Quando saía de lá, meu irmão, saía um foguete na mão do Pai. Porque ali ele lia, ali ele jejuava, ali ele orava. As pessoas só veem Jesus jejuando os 40 dias, mas e os desertos? ei. E os montes? Tudo isso era consagração. Porque os discípulos aprenderam a jejuar, orar e ler a palavra. Porque eles viam o modelo no seu líder maior. E através desse tripé gerava um conhecimento sobrenatural. A vida de Elias, vida de Moisés, vida de Paulo apóstolo, são homens que não tiveram encontro pessoal com Cristo quando vivia na terra, como Pedro e os demais, mas são homens que experimentaram coisas que os demais que estiveram com Cristo não experimentou. Yeah. Porque era algo muito superior. Quando Elias sobe ao monte, ele come pão, bebe água e vai para o monte, lá em cima ele vai ter um encontro com a palavra, o verbo. E Deus olha para ele e fala: Elias, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Até quando você vai ficar aí, dentro dessa caverna? Uau. É uma pergunta para muitos homens de Deus que estão dentro de caverna. Caverna dos seus medos, caverna da insegurança, caverna dos seus achos. Ah, Senhor, só eu fiquei de todos os profetas, de todos os homens. Deus falou: você está equivocado, rapaz. Eu separei 7.000 que ora por você, 7.000 que jejua por você, 7.000 que abre o verbo por você. E esses 7.000 é que te mantém vivo. Eu creio que tem uma legião de profetas agora intercedendo pelo Brasil, pelo mundo, pelos profetas, pelos reis, pelas autoridades. Por isso eu creio que o Brasil vai sair da mão das trevas para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Porque nós profetizamos isso. Então nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos parar e pensar o que o sobrenatural revelou em mim, como propósito de Deus. Eu estou há 41 anos com Jesus. 41 anos, cara. Uau. Eu não perco um dia de orar, de falar com Jesus. E eu nunca vi um dia igual ao outro. Uau. Eu nunca vi uma leitura bíblica minha de ontem ser igual a de hoje. Nunca. Pelo contrário. Hoje eu estava lendo um texto bíblico que eu li a centenas de vezes. Jesus falou comigo: você está entendendo o que está lendo? Falei: estou. Disse: olha direito, preste atenção. Aí quando eu botei os olhos, escreveu no mundo espiritual. A igreja, olha só, gerada pelo sobrenatural. A igreja gerando o sobrenatural. A igreja construindo o sobrenatural. A igreja gerada pelo sobrenatural. Olha só. Me reportou centenas de versículos. E hoje eu vi uma igreja. A igreja que eu vi hoje, pela minha manhã de meditação, madrugadinha. Gente, não é a igreja que eu estou participando. E ela vai ser gerada de novo.
A igreja é para o sobrenatural, meu irmão. O paralítico tem que andar. Isso é a coisa natural da igreja realizar. Mas ela não pode ficar plantada aqui na terra. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Se já ressuscitar, está falando sobrenatural. Se você ressuscitou, é sobrenatural. Ninguém vai entender isso, não. Entender que eu, Paulo Canuto, sou ressuscitado em Cristo Jesus, não pela morte clínica, mas no mundo espiritual, gerado para profetizar para as nações. Oh, Espírito Então Santo. tem que buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está. Buscar as coisas do alto, onde Deus nos escondeu em Cristo Jesus. Aleluia. Eita Deus. Esta é a igreja, rapaz. Este é o altar que você usa, é o altar que eu uso. É o altar que eu prego, é o altar que você prega, que o Toledo de Djalma, dentro do seu ministério maravilhoso, Verdade e Vida, onde eu tenho o prazer de dizer, sou membro deste ministério, Aleluia. pela relevância dos 5 ministérios, pela relevância de uma palavra que cada dia se procura aperfeiçoar o ambiente para que o sobrenatural seja gerado. Chegou o tempo da igreja. Chegou a Deus hora. quer nos usar, varão. Chegou a Deus hora. quer te usar poderosamente. Deus não te Aleluia. levou para a América. Está entendendo? Tô. Para você ficar só aí, Deus te levou para você se mover nas asas do sobrenatural. Vai Aleluia. chegar tempo, irmão, que de repente nós seremos transladados Aleluia. pelas Aleluia. asas do Espírito Santo. Eu Aleluia. quero ver o dia que Deus baixar o céu, como diz o Salmo 18, versículo 9, diz que Deus baixou os céus e desceu dele, e montou num querubim, e voou nas asas do vento. Aleluia. Este é o Deus que chama aqui, Traz teu telefone. enche a gente de unção, de graça e de glória. E eu libero essa palavra profética na sua vida para esse tempo de grande relevância para a igreja. A igreja está sendo ressarcida nos seus direitos espirituais e sobrenaturais, porque o sobrenatural gera o propósito de Deus para este tempo. É desse jeito, meu irmão. Olha, eu tenho desfrutado de algumas coisas aqui, de algumas experiências. Não dá tempo de falar todas, mas quando a gente fala do sobrenatural, a gente fala de movimento dos anjos, né? Ministério dos anjos. Tem muita gente que questiona, que critica. Mas para mim é normal, né? Outro dia chegou um amigo para dormir aqui em casa. Ele estava até aqui agora, o Felipe Borges. E ele chegou aqui em casa e eu tenho uma sala de oração ali que ela funciona 24 horas. É no sótão, né? No porão da casa. Isso, nos Estados Unidos tem muito isso. O som fica ligado e a espada tá ali, né? Tem muita coisa ali na sala e eu disse para ele, ó, eu nunca deixei ninguém dormir nessa sala. Mas o Senhor falou para você dormir lá. Agora tem o seguinte, o meu anjo não gosta que o cara dorme muito nele. Ele vai te acordar para orar às 4 da manhã. Entre 3 e 4 da manhã ele vai te acordar para orar. Ele riu, não acreditou muito. Quando deu umas 3h40 da madrugada, ele ouviu a voz, Felipe! Olha aí. Felipe! Ele acordou assustado, saiu do quarto achando que eu estava chamando por ele. Achando que eu estava chamando, ele saiu andando na casa me procurando, achando que eu estava chamando. E aí ele entendeu que o anjo do Senhor estava ali chamando ele para orar. Porque numa casa profética, numa casa que caminha no sobrenatural, os anjos estão ali operando. Sempre. Os anjos estão ali agindo, ministrando. Então nós precisamos estar conectados com o mundo espiritual.
Pastor Paulo Canuto, o mundo espiritual é mais real. É mais real do que qualquer outra coisa. É mais do que o mundo físico. Mais do que o mundo físico. É mais fácil eu acreditar. É mais fácil eu não acreditar que essa casa existe do que o mundo espiritual. Para mim, o mundo espiritual é mais real. E mais movimentado, né? Mais movimentado. E ele está em constante movimento. E nesse tempo de coronavírus, eu nunca vi o mundo espiritual tão acelerado, tão agitado. O movimento dos anjos, o agir do céu. Irmãos, Deus não está de quarentena. Deus não está de quarentena. O céu não está de quarentena sobre a ameaça de um coronavírus. Os anjos de Deus estão operando. Os anjos de Deus estão trabalhando. Vitor Nelas é outro irmão que está aqui. Eu tive lá na casa dele um tempo atrás. É um profeta, é um verdadeiro profeta. É um homem de Deus. Eu fui fazer um ato profético, Paulo Canuto, lá em Salém, na Cidade das Bruxas. Eu também fui lá, ele me levou lá. Eu entrei lá na virada da meia-noite para cumprir uma missão. E aí, na madrugada, eu fiz o que Deus mandou. E apareceu um bruxo no meio do lugar onde nós estávamos, da praça. E o Senhor disse, vai embora. E eu fui embora para a casa do Vitor. Entrei no quarto para dormir, fechei a porta, tranquei a porta. E na madrugada, aquele bruxo entra no quarto, atravessando pela parede, numa viagem astral. Eu nunca contei isso em público, mas hoje eu sinto que eu posso contar aqui. Pode liberar, aqui é sobrenatural, que o pau aqui quebra. Nós estamos eu nunca contei porque eu sei que as pessoas, muitos não acreditam. E eu, naquele momento, fiquei apavorado, porque eu comecei a clamar o sangue de Jesus, Paulo, e aquele homem começou a rir. Ele começou a rir. Aí o Espírito do Senhor me falou, filho, não é um demônio, é um homem numa viagem astral. É isso clama mesmo. pelos anjos. Clama pelos anjos. E eu comecei a clamar pelos anjos, veio 2 anjos e pegou aquele homem pelos braços e levou ele dali. Porque nós precisamos entender, quando nós entramos no mundo espiritual, com ato profético, obedecendo o comando do céu, nós vamos receber retaliações, mas nada pode parar um homem movido pelo sobrenatural de Deus. Não para, não tem como. Nada pode parar. E eu creio, Paulo Canuto, que nesse tempo Deus vai começar a dar sonhos, visões, arrebatamento de espírito. Nós vamos nos encontrar nas regiões celestiais, Paulo. Nós vamos nos encontrar nas regiões celestiais, bater aquele papo, porque vai ser comum, as coisas inefáveis, as maravilhas de Deus vão começar a saltar no meio do povo de Deus. E eu creio que cada filho de Deus que está nos ouvindo vai começar a ter experiências sobrenaturais, coisas extraordinárias. Aquele homem enviado, aquele homem em viagem astral, ele disse uma coisa para mim, ele disse, eu fui enviado para te matar. Eu fui enviado para te matar porque você veio mexer no nosso território. É bom ouvir isso, né? É bom, né? O diabo acha que tem território. O diabo acha que tem território. E naquele momento, o Senhor arrancou ele do quarto e falou para mim, eu vou trazer essa cidade de volta para a minha presença. Porque Deus está procurando os seus profetas, Paulo. Deus está procurando aonde estão os homens que vão ouvir o céu e liberar o céu na terra. Aonde estão os homens que vão decodificar. As pessoas perguntam por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi decodificou a eternidade. Davi decodificou a eternidade. A expressão em inglês é after God's heart. É por trás do coração de Deus. Davi viu o que estava por trás. Davi descobriu os segredos da eternidade. Davi descobriu os segredos de Deus. Porque nós temos essa condição de entrar confiadamente, ousadamente. Ele quer revelar, Paulo. Ele quer revelar os segredos. Mas só que os homens estão distraídos. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 30, que seria como nos dias de Noé.
dias de distração. Estariam comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento, estariam distraídos. É um tempo de distração, mas tem profetas alinhados como Noé. Existem profetas conectados como Noé. Homem justo, homem bom, que anda com Deus e que leva a família junto. É um tempo de trazer o sobrenatural, de marcar a nossa geração. Noé, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu a conexão com a eternidade. Hebreus, capítulo 7, não, Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Está escrito que Noé, divinamente instruído por Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, condenando o mundo e se tornando herdeiro da justiça de Deus. Noé, divinamente instruído pela eternidade, pelo céu. Chegou a hora da igreja ser instruída pela eternidade. É bom fazer um seminário teológico? É bom. É bom estudar com professores? Tem que estudar. É válido, estude. Mas busque instrução da eternidade. Busque instrução do céu. Busque instrução do coração de Deus, porque Deus ainda fala. Deus ainda se manifesta, Deus ainda revela o seu poder, Deus ainda é o mesmo, Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro, Ele é o mesmo que usou Elias, Ele é o mesmo que usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, Ele é o mesmo que operou no passado e opera hoje. Nós precisamos nos posicionar e atrair o céu para a terra, construir uma arca de milagres, construir uma arca de provisão, construir uma arca de propósito, instruído pela eternidade. A igreja não está ouvindo mais o céu. São tantas vozes na internet, são tantas vozes nas redes sociais, que a igreja não está mais ouvindo o céu. Mas eu faço um clamor. Nesta hora, pelo Espírito Santo de Deus, voltemos a ouvir a eternidade, voltemos a ouvir os céus, voltemos a ouvir o coração de Deus, porque o Senhor está clamando e Ele está procurando uma voz que clame no deserto, que libere esse clamor no deserto. Aonde estão João Batista? Aonde estão João Batistas? Aonde estão que vão reverberar, que vão ecoar o clamor da eternidade? Vamos para o deserto, mas vamos com o céu para o deserto. Vamos para o deserto, mas vamos com a eternidade. Vamos com a glória, vamos com o poder. A manifestação do céu na terra, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui, Paulo? Sabe o que está acontecendo aqui? Os meus filhos estão tendo experiências sobrenaturais. O meu filho de 10 anos, ele foi arrebatado outro dia. Ele foi arrebatado outro dia com 10 anos. Eu estava aqui fazendo um evento, o apóstolo Luiz Hermínio estava aqui conosco, estava com Deus. E o meu filho, ele foi arrebatado, ele veio chorando compulsivamente. E eu disse, filho, o que foi que aconteceu? E ele não conseguia falar. Ele chorava, eu acalmei, abracei. Disse, calma, filho, calma. O que está acontecendo, filho? Meu filho disse, pai, eu vi Jesus. Pai, eu vi Jesus. Eu disse, oi, filho. Filho, o que é que Jesus te falou, filho? Ele disse, pai, Jesus me levou no inferno. Ele mistura português com inglês, né? Ele disse, Jesus me levou no hell. Jesus me levou no inferno. Eu disse, sério, filho? Gente, na época ele tinha 9 anos de idade. E eu disse, o que aconteceu? Pai, ele me levou lá e olhou para mim e disse, Saulo, aqui não é o teu lugar. E aí, pai, ele me pegou e me levou num jardim. Ele me levou num jardim. E aí, pai, ele me levou para passear nas constelações. Eu passei nos planetas, constelações. E paramos num jardim. E ele olhou para mim e disse, Saulo, aqui é o teu lugar. E ele me batizou, pai, numa cachoeira. Fogo de Deus. Essas coisas, rapaz, é que o mundo precisa experimentar. Eu estava nessa madrugada orando, que eu estou pedindo a Deus a aprovação dele sobre essas lives, sabe? Sobre essa rede social na minha vida. E uma coisa que chegou no meu coração foi esta. A
a rede que você está usando para esta mensagem sobrenatural, vai tranquilo, vai seguro, porque eu vou mexer com o Brasil e com o planeta Terra. Amém. Mas você tem que perseverar. O sobrenatural é um lugar de perseverança. Quando você persevera, você consegue receber as esse coisas aqui que do viu céu. Jesus, ó. Aí, ó, varão de Deus, bonitão e grandão. Aqui do meu lado está o Júnior, aqui, acabando de chegar aqui. Dá um... Fala aí, meu irmão. Glória de Deus. Glória. Mas tem Tá forte, 5 tá minutinhos forte. ainda, hein? Cara, nós temos só 5 minutinhos. Então vamos... Fala que eu tô terminando aqui. E aí? Nós temos 5 minutinhos. Rapaz, nós estamos ouvindo coisa maravilhosa e poderosa. Faz uma oração de 1 minuto aí, bem quebra tudo. O recalabando roquiaçuco toriamanda rabaca. Recaracio que mante halabaca se que ele abagantoria bagace que terebará. Sim, Deus, nós clamamos pelo sobrenatural agora. Nós clamamos pelo sobrenatural Venha agora. Deus. Entre nas casas agora. Entre nas casas agora, Senhor. Aonde esta live chegar, nós declaramos que o sobrenatural vai se manifestar. Sim, Pai. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O espírito de Elias. O espírito que traz unidade e que traz o sobrenatural. O espírito que traz fogo. O espírito que traz revela água. O propósito. O espírito que traz palavra. O espírito que traz poder. Sim, nós amamos as escrituras, mas elas, como o apóstolo Djalma falou, elas muitas vezes, o ensino sem poder é legalismo. E o poder sem o ensino também fica misticismo. Nós queremos palavra e poder. Palavra e poder. Nós queremos o sobrenatural embasado nas escrituras. Embasado nas escrituras, mas nós queremos o sobrenatural. Revela o sobrenatural. Você que não pode gerar filho, seja curado agora. Você que tem hernia de nome disco, de seja Jesus. curado agora. Você Milagre que tem é câncer, gerado agora. seja curado agora. Unção é gerada agora. Milagre é gerado agora. Igreja, eu te chamo para fora. Sai agora Fora em nome de Jesus. Vem para fora dessa incredulidade, deste medo de avivamento, desse avivamento modelado pelo homem. Um avivamento construído pelo homem não chegará na terra. Sim, mas Deus tem um avivamento para você, igreja. Sim, você apóstolo, você profeta, você evangelista, você pastor, você mestre, você líder. Venha para fora agora, porque o tempo do sobrenatural chegou. Sobrenatural revela o propósito de agora, Deus. Senhor, em agora. nome de Jesus. Sim, Deus. Varão, nós estamos no finalzinho. Uma pena que tem que acabar, mas vamos marcar uma outra para a gente estar junto. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Fogo Vamos alto, fazer algo. puro. Vamos quebrar tudo, porque tem coisa para sair daí para cá e coisa para sair daqui para lá. Não, eu vou marcar Então, agora, eu vou fazer depois, vamos marcar um dia para você fazer no meu. Eu vou entrar e você vem sendo meu convidado. Pode falar que a gente chega junto. Aí você libera o fogo alto e o óleo puro. Deus te abençoe. Isso. Abençoe a pastora Eva aí, o Paulo Júnior aí, toda a sua família, os seus netos. Você é um profeta genuíno, irmão, que guardou o coração. E nesse tempo Deus vai te soprar, viu? Se prepare. Deus vai te soprar. Estou só esperando. Vai soprar o teu nome. Para a glória do nome de Jesus. Eu vejo o Senhor soprando o teu nome, te levando em lugares estratégicos, onde pastores estão com depressão, onde pastores estão morrendo. O Senhor vai te levar para a cura desses pastores, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, viu, meu irmão? Tamo junto. Deus te abençoe, varão. Um abraço. Até lá. Um abração. Gente, Deus abençoe a todos. Segunda-feira estaremos com o profeta Adson, da Verdade e Vida. Deus te abençoe todos, em nome de Jesus.